Olá pessoal, graças e paz. Vamos iniciar mais um encontro aqui, pequeno grupo online, falando sobre vida com propósito. Eu quero já deixar aqui uma boa noite a todos vocês, a você que está chegando, a você que está entrando pela primeira vez aqui no nosso encontro, né? De todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui. Convido você a nos ajudar a mandar aí o link, né, para outros grupos, né, que estão aí fazendo, né, esse trabalho, participando com a gente aqui, porque tem muita gente que tem dificuldade de encontrar o link, tá ok? Então vai deixando seu oi, deixa seu boa noite, tá com o dedo no joinha, escreve aí seu pedido de oração e que já já nós vamos conversar um pouquinho e vamos orar também, né? Buscando aí a presença de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Vou lá buscar o link para compartilhar com os grupos e peço a você que faça o mesmo, nos ajude aí a levar essa palavra, né, de Deus para outros lugares também, ok? Deixa eu ver aqui quem está chegando. O som tá bom, a imagem tá boa. Maria de Fátima, Carlos Rubens, Rosângela Aragão, Rosani Nascimento. O pessoal tá chegando. Então nós vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar e eu vou colocar o link lá, né, para compartilhar com o pessoal, tá bom? E irmão, nós estamos orando, né, buscando a Deus aí nesse tempo de pandemia, né, orando sempre pelas igrejas, pelos pastores, pelas instituições. E nós cremos que tudo isso vai passar e nós vamos estar com a graça de Deus de volta, né? Nesse tempo. E convido você a nos ajudar compartilhando, colocando o seu likezinho, o seu joinha, que também nos ajuda aqui. Nós estamos preparando aí também uma campanha de oração, né? De 21 dias de oração. Em breve nós vamos estar apresentando isso aos irmãos. Nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, e eu creio que vamos vencer, né, todas essas dificuldades, esses obstáculos que vão aparecendo aí, tá bom? Então estou vendo aí mais gente chegando, Graça Manhãs também está aí, Deus abençoe, e vamos nessa, né? A nossa igreja está com segurança total, o pessoal está lá usando álcool gel, máscara, e quero informar os irmãos que próximo domingo nós teremos pela manhã o recebimento de novos membros, novos irmãos da igreja, né? Pessoas se filiando à Segunda do Gramacho, e nós teremos também o batismo. Então, queria contar com a presença de todos os irmãos que nos ajude, tanto pela manhã como à noite, porque com certeza teremos visitantes, teremos pessoas, né, que irão, mas nós vamos manter sempre o distanciamento, né, todo o procedimento aí de cuidado que nós temos que ter nesse tempo. Nós não vamos deixar de exercer essa responsabilidade que nós temos com a igreja. Mas é um dia de festa, para nós é uma alegria muito grande termos aí visitantes, né, termos pessoas que estão já começando aí a caminhar conosco nesse tempo. Então, ore por nós, ore por sua igreja, ore por esse tempo e nós continuamos aqui pregando a palavra de Deus. E aproveito para deixar aqui já o pedido em relação a doações, né? Então nós estamos fazendo cestas básicas, levando para as famílias, para as pessoas, e seria muito importante se você puder, né, levar o seu quilo, o seu alimento para a Segunda Igreja Batista em Gramacho, onde nós estamos preparando, né, toda ali as cestas para poder entregar pessoas que precisam comer. E exatamente o que tem acontecido é que esse número de pessoas solicitando alimento tem aumentado muito. A igreja tem feito seu papel, mas nós precisamos de ajuda também dos irmãos nesse momento que nós estamos vivendo. Tá ok? Beleza? Então vamos lá, vamos caminhar, vai deixando aí seu pedido de oração, deixa aí também como você tá, né? Deixa a informação como você tá, e nós vamos conversar um pouquinho aqui. Algumas pessoas têm pedido aí para a live andar um pouco mais, né? Demorar um pouco mais, mas o nosso objetivo sempre é trabalhar com 30 minutos. Se for o caso necessário, a gente pode caminhar um pouco mais. Então nós vamos falar hoje, né, no nosso encontro aqui, Vida com Propósito, toda a vida tem um propósito diante de Deus. Vamos falar sobre fome espiritual. João, livro de João, Evangelho de João. Vamos dar uma olhadinha em João. João, capítulo 6. João, capítulo 6, do versículo 30 ao 35. Nós vamos abordar o tema sobre fome espiritual. João 6, do versículo 30 ao 35.
João 6, do versículo 30 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram no maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos esse pão. E declarou Jesus: pois eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Bom, essa é uma passagem muito interessante, a qual Jesus está falando com seus discípulos, esclarecendo algumas coisas, como sempre, buscando trazer o entendimento na vida dos discípulos. E Jesus agora vai falar sobre o pão da vida. E ele não está falando de um pão material, ele não está falando de um pão físico, mas ele está falando exatamente de um pão espiritual. Havia dúvidas, sobre aquilo, porque os discípulos sempre querendo um sinal, querendo uma demonstração de poder, de chamado, uma demonstração de espiritualidade. E eles pedem: me dê esse sinal. E ele vai explicar que o maná que desceu do céu, o alimento que saciou a fome dos judeus no deserto, o qual Moisés era o seu líder, não foi Moisés quem deu, mas foi o próprio Deus. E agora no Novo Testamento, essa fome espiritual que as pessoas têm de se conectar com Deus, de tentar ter um ensinamento, de ter uma proximidade com o sobrenatural, com o divino, essa fome de estar próximo de Deus, Jesus se coloca como ele sendo o pão da vida. Aquele pão que vem a saciar a fome, vem saciar a sede, vem saciar a necessidade do homem. Então nós vemos, por exemplo, dentro do governo federal, algumas medidas que foram tomadas no passado, como por exemplo Fome Zero. A Fome Zero foi um projeto do governo para que fosse exterminado do meio do Brasil a fome, pessoas que poderiam estar passando o dia inteiro sem comer, uma fome extrema, de miséria. Foi feito um programa, esse programa foi aplicado, em alguns momentos ele deu certo, em outros momentos não funcionou. Mas qual era o objetivo do plano Fome Zero? Era estagnar, era retirar do currículo brasileiro a fome. Foi uma tentativa político-econômico para poder resolver um problema que a nação estava vivendo. O que nós podemos ver nesse tempo, e no tempo de Jesus, é que as pessoas elas estavam também com fome, mas não era uma fome de comida física, de algo para sustentar o corpo. Havia uma fome espiritual. Havia uma fome de conhecer a Deus, de se aproximar de Deus e de ter intimidade com Ele. E Jesus vai dizer: olha, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que vai saciar exatamente a sua fome. E essa fome, ela teve início na desobediência. Logo assim que Adão e Eva, os nossos pais, pecaram contra Deus, eles foram expulsos do paraíso, e ao mesmo tempo que eles foram expulsos, eles perderam a intimidade que eles tinham na sua origem, porque o pecado fez com que houvesse uma separação entre Deus e os homens. No Velho Testamento, Deus sempre esteve pronto a se aproximar desse homem. Ele mandou o dilúvio, tentou salvar a raça humana com Noé, depois ele deu as leis, deu os profetas, e tudo isso fez com que o povo continuasse com fome e sem saciar a sua necessidade. No Novo Testamento nós vemos Cristo vindo, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E o seu sacrifício criou uma ponte de ligação entre o homem e Deus novamente. Essa fome que existia antes da necessidade de estar ligado a Deus foi quebrado com o pecado. Agora no Novo Testamento ele é restabelecido através do sacrifício de Cristo. E ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que mata a sede, eu sou a água que tira a sede, eu sou o pão que mata a fome, eu sou a água que tira a sede. E essa sede, essa fome que você tem hoje, ela vai se dissipar e você não vai ter mais necessidade nenhuma depois. Então era isso que Jesus estava tentando passar para os seus discípulos, para a igreja, que ele era a sua única fome de matar a fome espiritual. Então ela começa na desobediência, em Adão e Eva. E agora, no Novo Testamento, essa fome espiritual que ela é real,
ela é colocada para ser solucionada diante do Cristo que veio, do Cristo que se fez homem. E essa fome é que nós buscamos hoje a pessoas que têm muita religiosidade, né? Ela tem muita característica de ser uma pessoa devota, religiosa, mas muitas vezes ela está mal direcionada, adorando deuses que não são verdadeiros, adorando costumes, fazendo práticas que a palavra de Deus não nos orienta. O que essas pessoas precisam? Elas têm fome, elas têm sede de necessidade de conhecer a Deus. E elas precisam desse relacionamento. Então, cabe a nós, como seus discípulos, levar essa mensagem, ensinar essa palavra, pregar esse evangelho para todos aqueles que têm fome e sede de justiça, para aqueles que têm fome e sede da intimidade com Deus. E é por isso que o Cristo ele vai se apresentar como o pão que desce do céu, esse pão que mata a sede. Então nós vamos pensar, existe uma sede espiritual, uma fome espiritual? Existe, porque foi quebrada no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Essa fome ela é real, porque o homem tem necessidade de ter conexões com o sobrenatural, com o divino. Por isso que a arqueologia nunca encontrou um povo que não adorasse alguma coisa. Ou era a pedra, ou era a fumaça, ou era a montanha, ou era a floresta, ou era o vento. Havia sempre um mito e um misticismo em volta da fé de qualquer povo primitivo que você encontre. Por que isso? Porque existe uma fome espiritual, existe uma ansiedade, uma necessidade de estar em conexão com o divino. Então cabe a nós levar para essa geração, para esse tempo, o pão verdadeiro, o pão que mata a fome. Porque os discípulos estão dizendo, mas calma aí, quais sinais você pode me mostrar para dizer que você é o Messias? Porque Moisés fez com que o maná descesse do céu, ele nos deu o alimento. E aí Jesus interrompe a fala e diz, olha, quem trouxe o maná do céu não foi Moisés, foi Deus que deu. E agora o mesmo maná que desce do céu é o Deus que se faz homem e habita entre nós, o Cristo, o Deus que veio habitar no nosso meio. Ele é o pão, ele é a fonte, ele é o ambiente, né, o alimento que vai saciar toda a fome espiritual que qualquer um possa ter. Então, como nós conseguimos saciar, pastor? Então você está me dizendo que a humanidade tem sede e fome, o homem tem necessidades espirituais de estar conectado com o sobrenatural. Ele crê em alguma coisa, ele tem um misticismo, ele tem uma superstição com alguma coisa. Sim, mas como então, você provavelmente pode estar pensando, como eu posso então desfazer essa fome? Como eu posso saciar essa fome? Como eu posso tirar do meu coração essa sede, essa fome que eu tenho de encontrar Deus? Eu posso às vezes estar falando com muita gente aqui pela internet, talvez alguns agora, membros da Segunda do Gramacho, mas muitas pessoas vão passar depois, vão ver essa live, nós temos muita gente conectada no nosso canal. E a pergunta é, como eu posso então, se a humanidade tem fome e sede de Deus, porque o homem necessita de se conectar com o transcendente, com o divino, e é por isso que a idolatria é tão presente, porque é a necessidade do homem de tocar em algum objeto, de adorar alguma coisa, e isso é feito naturalmente. Muitas vezes as religiões elas se organizam, elas criam seus ritos, criam suas doutrinas, para que o homem possa praticar. Mas, na verdade, esse sentimento é do próprio homem, porque mesmo o homem sem tendo cultura, sem tendo, às vezes, um movimento mais organizado, ele vai buscar a sua espiritualidade de alguma forma, crendo em alguma coisa, acreditando em alguma coisa. E é por isso que os mitos, é por isso que as fábulas, é por isso que as doutrinas acontecem, são criadas por homens. Então, como então receber esse alimento espiritual? Só tem um caminho. A fome e a sede espiritual, ela só pode ser dissolvida através da fé em Jesus Cristo. Eu não estou falando de denominação, não estou falando de igreja. A igreja é um meio ao qual nós nos organizamos, nos reunimos para poder o quê? Fazer o melhor, para aprender juntos, para crescer, para avançar e alcançar mais pessoas.
Mas a salvação é algo individual que cabe a cada um, crendo em Jesus Cristo, receber como seu único e suficiente Salvador. João 6, 36, 35 diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então essa sede, essa fome que está enraizada em nós, a necessidade de conhecer o sobrenatural, o divino, o transcendente, que está além da nossa existência, essa sede, essa necessidade, ela só pode ser saciada com este pão que está sendo apresentado aqui. Nós entendemos então que existe uma fome, existe uma necessidade espiritual na vida de qualquer homem, qualquer ser humano. E o alimento que nós cristãos temos e cremos e oferecemos com a pregação do Evangelho é a fome que vai ser dissipada com o pão que desce do céu. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, quando nós recebemos pela fé este pão, que é o Cristo, ou seja, a vida de Cristo para nós, ela faz sentido através do nosso ato de fé. Então, domingo nós teremos, por exemplo, alguns irmãos que irão se batizar no próximo domingo. Nossa, no meio da pandemia? No meio da pandemia com toda a segurança. Mas a igreja não parou. A igreja continuou oferecendo o pão da vida e as pessoas com fome continuaram a vir. E a igreja, para a nossa igreja, ela não fechou. Ela continua a pregar o evangelho com toda a segurança, com álcool gel, com máscara, com distanciamento, com termômetro na entrada. Mas as pessoas continuam com fome, independente do coronavírus. As pessoas continuam querendo Deus, independente do coronavírus. As pessoas continuam tendo necessidades espirituais, muito mais agora nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, a igreja apresentou o pão, a igreja apresentou a água, a igreja apresentou aquilo que poderia saciar a sede dessas pessoas. E elas vieram, e outras estão sendo preparadas. Então, o que nós queremos falar aqui, para a gente chegar a uma conclusão, é que existe uma fome física, que é o pão, o alimento, a cesta básica. Que a igreja também tem o seu papel fundamental de levar o alimento físico. Mas a igreja também leva o elemento espiritual. Por quê? Porque existe uma fome espiritual nas pessoas. Existe uma necessidade na vida das pessoas de conhecerem a Deus, de conhecerem o transcendente, aquilo que está além, de terem comunhão com Deus. É como um filho carente de um pai. É um filho que precisa ter um relacionamento com o pai, né? de amor, de conhecimento. Porque ele foi quebrado aonde? No Jardim do Éden. Adão e Eva pecou, quebrou esse relacionamento. Então o homem ficou carente da graça de Deus. E hoje, através de Cristo, ele é a nossa ponte. Ele é o pão que mata a nossa fome. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem crer em mim não vai ter mais fome. Não vai ter mais sede. Por quê? Ele está falando de uma questão espiritual. Fome e sede nós temos que nos alimentar, senão não vamos morrer fisicamente. Mas espiritual, Cristo é o nosso pão. Então, neste tempo de fome, de medo, de angústia, de dificuldade, nós temos a saída. De ansiedade, de depressão que as pessoas estão tendo, nós apresentamos como corpo de Cristo o pão que alimenta a vida espiritual. E há muitos que precisam desse pão. E talvez você que está aí ligadinho, está desligado da igreja, está afastado do reino de Deus, está sentindo saudade, da obra de Deus, da igreja, de cantar, de pregar, de ensinar. Então é hora de você parar para pensar que você está com fome espiritual e você precisa de Cristo. Então você pode se alimentar dele através do seu espírito, da sua palavra e da oração. E isso não te impede de onde você está, não sei onde você está, o que você está fazendo, mas isso não te impede de continuar com fome. Você pode crer em Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, ter a Bíblia em suas mãos e você, a partir do Espírito Santo, viver e conviver com essa espiritualidade. E ele vai dizer: aquele que come esse pão nunca mais terá fome. Então estar com Cristo é saciar a nossa alma, a nossa carência, a nossa necessidade espiritual de estarmos sempre, apesar da crise mundial, estarmos sempre firmes na rocha que é Cristo Jesus. Então o pão da vida é hoje oferecido para qualquer um.
O pão da vida é oferecido para qualquer um. Não é a campanha Fome Zero, que foi feita pelo governo federal, deu resultado em algumas áreas, depois o projeto foi desfeito, né, e foi implementado um outro projeto. O projeto que Cristo trouxe é matar a fome daqueles que hoje estão distantes de Deus. Então é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, é tempo de voltarmos para a casa de Deus, é tempo de deixarmos um pouco aí a televisão, a internet, o celular e irmos para a casa de Deus, porque tem gente lá que precisa da sua ajuda, precisa dos seus cuidados e precisa da sua capacidade e o dom que Deus te deu. Então, se você está afastado, desigrejado, está aí longe do caminho do Senhor, não sei o que te aconteceu, nós estamos ali na 2ª Igreja Batista em Gramacho, Rua Alfredo Becker, número 3, próxima estação, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estamos ali com uma igreja que não é perfeita, mas é uma igreja acolhedora e uma família para pertencer. Fica aqui o convite para você estar com a gente, que talvez esteja nessa live agora ou que vai passar depois. É um local onde nós tentamos cuidar de gente. Não somos perfeitos, mas nós vamos sempre caminhando nesse sentido, ok? Então quero convidar você aí a deixar o seu likezinho aí, perto do dedo no joinha, toca a sinetazinha para você ficar sempre sabendo quando temos áudio novo. E se for para o YouTube, você vai lá e se inscreve no canal para que você possa estar sempre atento ao que nós estamos fazendo. Há muita gente participando com a gente de outras igrejas, de outras denominações, de outros estados até. Eu quero mandar um abraço para todos vocês. Tenho recebido aqui as informações, as palavras de apoio, de incentivo. Deus abençoe a vida de vocês. E é a igreja online. Hoje a igreja ela segue dois caminhos, o presencial e online. O online é para quem está longe. Quem está perto, você pode estar online, mas também você pode estar com a gente lá na 2ª Igreja Batista, louvando e adorando o nosso Deus, porque você vai ser bem-vindo ali, ok? Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Rosângela Aragão, Maria de Fátima, Carlos Rubens, Alain, Antônio Vieira, Mário Drummond, Deus abençoe. Cleia, Máxima, Deus abençoe. Soninha, Tatá, Graça Manhães, Deus abençoe. Abílio Gomes, Deus abençoe. Yolanda Sorrentini dos Santos, Deus abençoe. Cláudia Andrade também, Deus abençoe. E tantos outros que vão passar depois pela live aí, pelo Face e pelo YouTube. Deus abençoe você. E nós vamos orar pedindo a Deus para esse tempo que Ele tenha cuidado e nos ajude, cuide de nós, né? Tenha sempre o cuidado sobre nós e também nos dê ânimo e coragem. Mas não esqueça, fome espiritual somente há um pão, chamado Jesus Cristo. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra de Cristo na Bíblia Sagrada. Não foi aqui o pastor Eliseu que inventou ou falou. Valeu, pessoal. 20 horas e 26 minutos, 4 minutinhos para a gente poder se despedir. Um abraço a todos e amanhã eu estou de volta falando um pouco mais. Hoje nós falamos sobre fome espiritual, ok? Então, guarda aí João capítulo 6, versículos 33 a 35. Medita nisso e eu tenho a certeza que Deus vai operar grandes coisas na sua vida. Valeu? Um abraço, vamos orar. Pai, rendemos graças pela Tua presença e te pedimos, ó Deus, que a fome espiritual que muitas vezes abate sobre o povo, não apenas a fome física da cesta básica, mas a fome também espiritual de ter uma conexão, de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz, ó Pai. Eu quero te pedir agora por todos aqueles que estão nessa live, abençoe suas famílias, suas casas, suas vidas, toma, ó Deus, em Tuas mãos, a cada um, ó Deus, que longe ou perto, a Tua mão poderosa possa repousar sobre a vida deles e que cada dia mais eles tenham essa necessidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz e de buscar a Tua presença. Abençoe toda a sua igreja. É o que eu oro, da 2ª Igreja Batista em Gramacho, é o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, um abraço e a gente está de volta no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal. Fique com Deus.